Eu quero tratar do tema: nem toda a união é boa. Nem toda a união é boa. Puxa, apóstolo, a gente vem falando tanto sobre união, sobre a importância de estarmos juntos, de nos unirmos, de nos reunirmos. É uma proclamação do mês. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então é tudo sobre união, e o Senhor, agora quando chega no fim do mês, vai nos falar sobre alguns tipos de ajuntamentos, alguns tipos de alianças, alguns tipos de aproximações que não são boas. É isso mesmo? É exatamente isso. Eu queria começar com uma união em torno de uma torre na planície do Senir. Isso aconteceu no 11º capítulo do Bereshit, do livro do Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos e no 11º está narrado o que foi que aconteceu, sobretudo os versículos de 1 a 9, que eu passo a ler com vocês agora. Diz assim a palavra do nosso Deus: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície da terra do Senir, ou do Sinar, depende da tradução que você está usando, e o texto sagrado diz: e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem, e os tijolos vão nos servir de pedra, e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos, 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 edifiquemos. Essa palavra é muito importante, edificar. Edifiquemos para nós, edifiquemos para nós, edifiquemos para nós. Essa é uma expressão muito importante do texto. Uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos grande, célebre o nosso nome. Eles disseram: o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Estou no 5º versículo. Então desceu Hashem para ver a cidade e a terra, que os filhos dos homens edificavam. E Adonai, o Senhor, disse: o povo é um, e todos têm uma linguagem só. Isso que estão fazendo é só o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Algumas traduções dizem: não haverá limites para o que intentam fazer. E o texto prossegue dizendo no verso 7: vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem. Veja que toda desunião, todo desagregamento, toda evasão, ela nasce de uma confusão na linguagem. Linguagem unida, pessoas unidas. Então, confundamos sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Então, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Pararam de edificar. Parou o projeto. Cessou o projeto, não puderam continuar. Termino no 9º versículo. Chamou-se-lhe por isso o nome do lugar Babel, porque ali confundiu o Eterno a linguagem de toda a terra, e ali o Eterno os dispersou por toda a superfície da terra. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 1. Eu vou ler bem rápido porque o texto é muito longo. Atos dos Apóstolos, aliás, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Veja que estavam assentados, como no Salmo 133. E lhes apareceram umas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o verso 4 disse: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém, ou hospedados em Jerusalém,
judeus, homens piedosos de todas as nações que existiam, eram conhecidas debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia na sua própria língua em que eram nascidos. Estavam atônitos, e ali estavam reunidos, diz o texto, que eles diziam uns para os outros: não são porventuras galileus esses homens que estão falando? Estou no verso 8º. E como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Estou no verso 9º. Somos partos, medas, elamitas, e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus, das grandezas de Deus. Os ouvimos falar das grandezas de Deus, os ouvimos falar das grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, dizendo: o que quer dizer isto? E outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então, levantou-se Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os que estão em Jerusalém, prestem muita atenção no que eu vou falar, tomem conhecimento disso e atentem às minhas palavras. Versículo número 15. Esses homens não estão embriagados como vocês pensam, sendo ainda a 3ª hora do dia. A 3ª hora é 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é que foi dito pelo intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, que diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, até sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei sinais em cima dos céus, embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se escurecerá como trevas e a lua ficará como sangue, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 42, e perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Verso 47, louvando a Deus e caindo na simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Põe a sua mão assim no coração, vamos orar. Diga: Pai, fale ao meu coração. Edifica-me pela tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a colocá-la em prática. Eu te peço, Senhor, que a tua palavra me alcance, pois quando ela me alcança, ela me abençoa, ela me edifica, ela me promove, ela me santifica e ela me abençoa. É em nome de Jesus Cristo que eu faço esta oração. Amém e amém. Levante suas mãos assim e para a palavra do nosso Deus dê um aplauso. Maravilhosa a palavra de Deus. Não deixe sua boca fechada, diga aleluia, glória a Deus. Eu te amo, Jesus, obrigado. Nem toda união é de Deus, nem toda união é boa. Unidade tira as limitações, exclui restrições e torna tudo possível. Se uma família se unir num projeto, vai conseguir. Nunca uma vacina poderia ficar pronta em menos de 1 ano e meio. Em 1 ano e meio já seria algo fora de qualquer normalidade, haja vista a necessidade das etapas e da quantidade enorme de testes. Ainda nesse mesmo ano em que a pandemia se estabeleceu, se instalou sobre o planeta Terra, já existe uma disputa sobre qual vacina vai chegar primeiro. As pessoas se enganjaram nos laboratórios no propósito de conseguir uma vacina a qualquer custo. No sentido em que os ajuntamentos em torno de um propósito tiram limitações, excluem restrições e tornam todas as coisas possíveis, devemos dizer que a unidade, ela torna possível coisas boas, mas infelizmente a unidade torna possível coisas más. Bandidos se unem em torno do tráfico.
sequestradores se unem em torno de um sequestro. Golpistas de internet, de redes sociais, se unem e criam um grande pool de pessoas dentro de um projeto de tirar das pessoas recursos através da tecnologia. Então, nem toda união é de Deus e nem toda desunião é do diabo. Você vai ver na sua Bíblia que o que Deus uniu, o homem não deve separar. E o que Deus separou, o homem não deve misturar. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz que Deus os uniu, macho e fêmea, e se tornou uma só carne. Mas o mesmo texto da criação diz que Deus separou a terra seca do mar, da água. A água para um lado, terra seca para o outro. E Deus colocou comportas no mar. O livro de Jó disse que Deus ordenou as ondas do mar, dizendo: até aqui irão as tuas ondas empoladas e daqui não passarão. Então as ondas vêm com toda a força e quando chega na praia elas se quebram ali, graças a Deus. E quando Deus levanta as comportas e o mar prossegue, misturando-se com a terra, nós temos uma coisa chamada tsunami, nós temos uma coisa chamada tragédia, nós temos uma coisa chamada morte, porque Deus separou a terra seca da água. Deus separou as águas de cima das águas de baixo e das águas que estão no subterrâneo. Quando as águas do subterrâneo subiram, no Gênesis capítulo de número 8, e quando as águas para cima da nuvem todas desceram de uma vez, nós tivemos o dilúvio. Deus separou as trevas da luz, a noite do dia. Algumas coisas que Deus separou, Ele não deu explicação. Existem 4 tipos de leis na Taná, e existe uma que é a lei que não tem explicação. É a típica lei da mãe ou do pai. Quando a mãe fala assim, não faça isso, ou o pai fala assim, não faça isso. Você diz por quê? E ele tem aquela famosa resposta, principalmente as mães, né? Por que não? Que a gente detesta. Deus tem algumas coisas que Ele diz na Bíblia e não dá muita explicação. Mas os sábios no passado e os teólogos resolveram cavar explicações e acharam algumas. Mas algumas coisas são meio estranhas. Por exemplo, no Devarim, Deuteronômio, Deus disse: quando semearem a semente, não misturem as sementes por fila. Se aqui é uma fila de semente de trigo, tem que ter só trigo aqui. Se vai plantar arroz, tem que ser em outra fila. Não pode misturar as sementes. Você diz para Deus, por quê? Ele diz, por que não? Tem coisas que a gente não vai entender aqui, só quando chegarmos na eternidade, porque as reveladas são para nós, nossos filhos, e as encobertas são de Deus. E a gente o respeita apenas e o obedece. Por exemplo, para o povo de Israel, não foi para nós, mas foi para o povo de Israel, Deus disse, não quero que misturem carne com leite. Então até hoje, se você for na casa de judeu, se ele tiver leite na geladeira, ele não tem carne naquele mesmo espaço. Se tiver carne, não tem leite. Se você for a Israel um dia, as fronteiras abrirem novamente, e você voltar a Israel, tomara que quando você já estiver enjoado de comer as comidas do Oriente Médio, que você encontre um McDonald's. Porque quando você encontra um McDonald's e está em Israel, você fica enlouquecido. E o ônibus inteiro desce, a caravana toda vai para o McDonald's. E quando você entrar no McDonald's, você não vai poder comer, dependendo do McDonald's, sobretudo em Jerusalém, o cheeseburger, que a gente já chamou de X mesmo, cheeseburger. Porque você tem que escolher, ou você come o cheese, ou você come o burger. Você não pode comer burger e cheese, ou queijo ou a carne. Porque o Eterno disse no Devarim e também no Vaikra, nas leis alimentícias, não misture o leite com a carne. E a explicação que os sábios dão é porque o Eterno havia dito, não quero que bebam o leite da mãe do bezerro, comendo a carne do bezerro. Seria uma maldade com o mundo animal. Hoje as empresas não ligam para isso e para produzir as coisas muito rápido, eles metem hormônios. O pintinho de uma galinha, o filhotinho da galinha, pintinho, vai dormir pintinho, acorda galinha. Vai dormir pintinho, acorda frango. As maçãs que crescem, que amadurecem em 50 dias, elas amadurecem de um dia para o outro. As frutas ficam enormes e bonitas, porque estão cheias de agrotóxicos. Mas dentro da forma como o Eterno estabeleceu no princípio, Ele disse, não quero. E hoje eles engordam rapidamente os animais, matam muito rapidamente, jogam no mercado para os consumidores,
para alimentar a população da terra, já quase 8 bilhões, mas também com um propósito mercantilista e financeiro. E o Eterno disse: não quero que vocês comam carne com leite, porque pode ser que esteja ali o leite do bezerro e a carne da mãe do bezerro. Então Deus disse: não quero que misture. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz, lá mesmo no Devarim, um homem não deve deitar-se com outro homem para namorar, porque o texto diz assim: porque é confusão, diz o Senhor. E quanta confusão tem hoje. Aliás, os dias de hoje estão muito confusos. E Deus não quer que misture algumas coisas, e Ele quer que misture outras. O que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus separou, o homem não deve unir. Quando o homem separa o que Deus uniu, ele começa a ferir os princípios de Deus. E quando ele une o que Deus separou, ele produz confusão. Por exemplo, quando você chega em 2 Coríntios capítulo 6, eu não dei esse texto para ele, você vai ter que abrir sua Bíblia mesmo. Eu anotei agora. Quando você chega em 2 Coríntios capítulo 6, e os versos 14, 15, 16, 17 e 18, Paulo está falando sobre certas separações. Porque a gente fica pensando, temos que nos unir com tudo e com todos, porque Deus disse para nós nos unirmos. Mas quando a gente chega em Devarim, capítulo 7, que é Deuteronômio, Deus está dizendo: quando vocês entrarem na terra que eu estou dando para vocês, não querem que vocês se casem com as moças daquele lugar, para que não aprendam os costumes delas, porque as mulheres são muito poderosas para influenciar o homem, e vocês vão acabar fazendo as coisas que eles fazem. O Eterno disse: eu não quero que vocês façam as coisas que eles fazem, e nem dareis os seus filhos em casamento com as filhas delas, nem suas filhas com os filhos deles. Não quero que vocês se misturem, porque eu preciso de um povo separado para nascer o Salvador, o Mashiach, para depois salvar toda a terra. E aí o Eterno separa. E no texto que eu estou dando tempo para você abrir, 2 Coríntios 6, Paulo diz assim no versículo número 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O que é jugo? É aquela canga que põe no boi. Então, se você colocar uma canga daquela, você põe em 2 bois, normalmente na mesma altura, que tenham a mesma força, porque se um puxar de mais, outro de menos, um vai arrastar o outro. Se colocar uma canga num cavalo e num boi, vai ficar tudo torto. Se colocar uma mesma canga num pato e numa galinha, o pato vai querer ir para a água, a galinha vai morrer afogada. Então você, para colocar a mesma canga, tem que ser em pessoas que se preferem. Os grupos homogêneos se preferem entre si. Preste atenção, em qualquer empresa que você trabalha, chegou alguém que é fofoqueiro, ele vai se unir com os fofoqueiros da empresa. Eles se atraem como imã. Pode prestar atenção, há uma atração, os grupos homogêneos se preferem entre si. Às vezes você começa a perceber, mas está se unindo, ali não era, mas se preferem. Agora observe o texto continuando: não vos prendais um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Deus está chamando aqui quem anda com Ele de praticante da justiça. Ele está dizendo: não podem andar com a injustiça. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia tem entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vocês, disse Paulo, vocês são o templo do Deus vivente. O templo de Deus não é esse que a gente está construindo ali. Ali é só um lugar de reunião. O templo de Deus está aí, sentado do teu lado. Deus não vai habitar ali, Deus habita aí. Paulo disse: porque vocês são, ou vós sois, ou vocês são o templo de Deus vivente. Porque Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, diz Deus, saiam do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisa imunda, e aí sim eu vos receberei. Eu serei para vocês pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quem aqui quer ser filho de Deus? Você tem que se apartar do mundo. A religião pura e imaculada para com Deus não é frequentar templo. A religião pura e imaculada para com Deus tem 2 características, diz Tiago: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, e apartar-se da corrupção do mundo, da sujeira do mundo, do sistema, da mentalidade desse século, dessa filosofia. Por isso, o chamado do texto sagrado
é para que sejamos amigos de Deus. Quem quer ser íntimo de Deus e ouvir os cochichos do céu e ter um Deus que te guia, que te livra dos problemas, que te avisa segredos, que te protege e que gosta de você porque é teu amigo pessoal? Quem quer? Pois Tiago disse: quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago disse: vocês não podem ser amigos do mundo. Ah, mas eu quero ser, meu negócio é me unir com todos. E Deus disse: não. Se Deus entrar no carro da sua vida, você tem que dar a chave para Ele e ir para o banco do carona, que quem vai guiar é Ele. Deus não entra no carro da sua vida sentado lá no banco de trás e do lado dele entidades malignas, Satanás, os demônios sentados no carona e ele lá no fundo. Deus não vai aceitar uma gaveta escondida no armário da sua alma. Deus não vai aceitar ficar trancado num quartinho escuro e no porão da sua família, enquanto você faz festa com os demônios no sótão. Deus, ao entrar na sua vida, quer o lugar principal, quer ser o teu pai, quer ser o teu Senhor, quer ser o teu melhor amigo. Não dá. Sim, os demônios não têm problemas com isso. Aliás, os deuses no plural, com D minúsculo, são muitos, é um panteão. Mas o Deus da Bíblia é exclusivo, diz: vocês serão para mim um povo exclusivo. Tem gente saindo da sua vida por libertação. Tem gente que, se continuasse na tua vida, você não veria a terra prometida. Quando Deus tirou Ló da vida de Abraão, Abraão se ampliou e conquistou a terra prometida. Um aplauso a Jesus. Às vezes a pessoa está saindo da tua vida e você está lutando para ficar lá. Deus está querendo te libertar e você quer ficar escravo. E às vezes é bom para você e bom para ela. Senão você vai ficar patinando. Deus tem coisas para você que certas pessoas não vão poder te acompanhar. Tem pessoas que fizeram parte de uma etapa da sua vida e foi maravilhoso, mas não devem continuar. Uma pessoa às vezes chega para mim e diz: pastor, eu estou apanhando do meu marido de manhã, de tarde, de noite, mas graças a Deus pela oração só estou apanhando agora de manhã, de tarde ele já está mais cansado e à noite ele quer ver uma partida de futebol. Mas continua todo dia, e cada vez vem com o olho inchado. Pastorei muita gente assim. E às vezes ouvia pastores dizer para as irmãs: querida, você tem que entender que Jesus também sofreu. Minha vontade é perguntar para o pastor: ele era casado com quem? Porque o sofrimento de Jesus não tem nada a ver com esse tipo de opressão de um ser humano sobre outro. Ninguém deve se expor a certos níveis de humilhação. Claro, a Bíblia é cruel no sentido de dizer que aquele que se separa, 1 Coríntios 7, fique sem se casar ou que se reconcilie com o esposo, é duro. Mas a mulher de John Wesley, quando foi embora, John Wesley disse: não a mandei embora, mas também não pedirei que ela volte. A mulher de John Wesley agarrava ele pelos cabelos e puxava enquanto ele estava em oração. Pegava as cartas dele e entregava para os inimigos. John Wesley foi um frustrado nessa área da sua vida. Sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês. Às vezes o que você está chamando de divórcio, no mundo espiritual está sendo chamado de libertação. Eu, como pastor, nunca, jamais aconselho ninguém a se divorciar. Nunca. Porém, a Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios capítulo 7, se o infiel está indo embora, deixa ele ir. Porque neste caso, disse Paulo, o irmão e a irmã não está sujeito à escravidão, porque Deus nos chamou para a paz. E John Wesley viveu para Deus e ganhou 1 milhão de almas. Dê um aplauso a Jesus. Mais forte esse aplauso. Tem maridos violentos, faz musculação para dar soco na boca da mulher. Maridos violentos
que só conhece um versículo da Bíblia, e ele cita para a mulher. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, e agora? Vai lá falar com o teu pastor. Vontade de perguntar, qual o teu nome? O texto da Bíblia que manda a mulher se submeter ao marido diz que o marido deve tratar a esposa como Cristo trata a igreja. Dê um aplauso a Jesus. E 2 versículos para cima, antes de dizer que as mulheres têm que se sujeitar aos maridos, está escrito assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Dá um aplauso a Jesus. Mas a gente só lê o versículo que nos interessa. Nós temos nossa própria caixinha de promessa na nossa mente. Aí, apóstolo, se eu vou servir minha esposa lá em casa e ela vai me servir, quem é que vai mandar lá em casa? Jesus! Vocês vão buscar juntos na Bíblia as direções de Deus, e ela vai se submeter com prazer às suas direções, porque você é um marido amoroso e bondoso. Agora, tem muita mulher que não sabe respeitar o seu marido. Respeita o patrão, mas não respeita o marido. Respeita a líder de célula, mas não respeita o marido. Aí é o outro extremo da coisa. Está errado. O seu marido não é teólogo. Ele não é obrigado a ter todas as respostas. Nenhum teólogo tem, só para você saber. Mas ainda que ele fosse, ele não teria. Agora, por ser seu marido, ele não é obrigado a ter todas as respostas bíblicas para você. Não é. Mas ele é o teu marido. Tem marido que tudo a mulher afronta ele. O marido fala, amor, queria comer esse final de semana macarrão. É possível? Ela vira para ele e diz, qual a base bíblica? Tudo ela quer um texto da Bíblia. Porque o coração não está disposto a amar. Eu preciso dizer isso, porque senão fica parecendo que os homens são os monstros e as mulheres maravilhosas. Então, veja no texto que lemos, de Gênesis 11, se você puder olhar lá na sua Bíblia, porque eu não dei esse texto para eles, especificamente, mas o verso 5, está dito que Deus desce até o planeta Terra, para interferir no projeto, na edificação, que eles estavam fazendo na torre. O verso de número 7, diz que desce o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque está dito, desçamos, no plural. Não é estranho que Deus desça para isso? Os homens estão aqui na terra fazendo uma torre, era para Deus olhar e dizer, coitadinhos, eles acham que vão tocar os céus. São tudo bobinho. Eles não conhecem nada sobre a atmosfera, sobre o planeta, sobre as galáxias, coitados. Mas Deus disse, eles têm uma só linguagem, são unidos nesse propósito. Não haverá limites. Você sabe que o homem chegou à Lua no final dos anos 60, 1969. Mas era para ter chegado muito antes. Muito antes. A tecnologia aqui na Terra era para estar muito mais avançada. Com os milhares de anos, desenvolvendo, o ser humano se desenvolvendo sobre o planeta. Agora, Deus desceu, desculpa aí vocês que estão transmitindo online, Deus desceu e pisou na torre. E parou o projeto deles. Eu pergunto a você, aqueles homens queriam fazer uma torre para chegar aos céus, eles conseguiram? Conseguiram. Porque o céu é onde Deus está. Por isso que você não precisa morrer para ir para o céu. Você pode convidar Deus para ir para a sua casa no final do culto. E a sua casa pode se tornar um pedaço do céu. Você pode viver um céu mental e um céu almático quando você levantar amanhã para ir para o trabalho. Porque o céu só é céu porque Deus está lá. Se Deus fizer as malas e mudar para o inferno com Deus vira um céu e o céu sem Deus vira um inferno. O céu não é céu porque tem rua de ouro e lago de cristal. O céu é céu porque Deus está lá. A presença de Deus é que torna o lugar um céu. Como é que a pessoa passa o dia inteiro ouvindo palestra
e sai ouvindo as coisas que nós ouvimos das mulheres aqui, e outras porque aqui tinha 1/4 das mulheres que estavam presentes no encontro. Por causa da presença de Deus. Na presença de Deus há fartura de alegria. E a presença de Deus, quando você for para a sua casa hoje, essas cadeiras vão ficar aqui, não leva não. Viu? O álcool em gel aqui da igreja vai ficar aqui, não leva não. As câmeras vão ficar aqui, as paredes, o telão vão ficar aqui. Mas Deus vai com você para a sua casa. Você vai levar o céu. E Deus confundiu a língua deles. Alguém dizia tijolo, o cara dava o serrote. O outro dizia serrote, o outro dava um martelo. Eu dizia, I don't understand you. What? Aí um grupo, você está me entendendo? Tô. Graças a Deus achei um grupo homogêneo. Quem me entende, vocês também? E quem se entendeu foi para um lado, quem se entendeu foi para o outro. Porque Deus confundiu a linguagem deles. Por que Deus fez isso? Porque todas as vezes que há união aqui na terra, em torno de um projeto, chama a atenção dos céus. Os céus prestam atenção. O mundo espiritual presta atenção. Estão se unindo em torno de um projeto. Deixa eu te contar uma coisa que eu creio. Deus segurou a tecnologia para que ela não avançasse. A maioria das tecnologias que nós temos hoje aconteceram nos últimos 200 anos. E a maioria delas, as mais avançadas, nos últimos 100. 100 anos. Dali para trás não tinha nada dessa tecnologia que a gente conhece hoje. Agora escute isso. Deus segurou, Deus desceu e pisou na torre da construção humana. Por causa do propósito. Os homens provaram que cada vez que descobriam algo, seja a pólvora, seja o avião. Alguns acham que Santos Dumont, que viveu aqui em Petrópolis, na cidade vizinha, teria se suicidado por ver que seus aviões estavam sendo usados para a guerra. Outros dizem que não foi por isso, mas o fato é que os homens inventam coisas mais para destruir do que para construir. A inteligência humana, a tecnologia, a descoberta da pólvora, é fantástico. Eles usam sempre primeiro para o mal. E é muito difícil que a edificação seja para o bem. E Deus teve que segurar, senão nós já seríamos um mundo de androides. Como a gente observa a corrida no Vale do Silício, onde pessoas trocam órgãos. Essa geração tem um pavor da morte, como nenhuma outra jamais teve. Tanto que essa pandemia que teve aí, abalou o mundo. Ai, vou morrer. 1,5 milhão morre no trânsito. E as pessoas continuam dirigindo. Bota a máscara e vai. Mas agora não, vamos morrer. Ficamos apavorados. Ficamos apavorados. Impressionante. Então veja, Daniel falou no capítulo 12, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Só nos últimos dias. Os homens correriam de um lado para o outro e a ciência se multiplicaria. Daniel 12, versículo 4. Naum viu os carros na Avenida Brasil. Naum deve ter visto avenidas tipo a Dutra. E Naum escreveu no capítulo número 2, no versículo número 4, que os carros corriam como relâmpagos. O homem foi muito longe nas suas edificações, tão longe que chegou na lua. Mas os homens levaram tantos anos para descobrir certas coisas, porque Deus segurou. E a prova de que estamos nos últimos dias, uma delas, é que a ciência está se multiplicando. Escute, se vivêssemos todos na terra como vivem os americanos, a terra só suportaria 1,5 bilhão de habitantes. E nós estamos caminhando para 8. Nenhum lugar do mundo produz tanto lixo como os americanos e os chineses. Eles produzem muito lixo. Eles não ligam. Comem como ensandecidos e produzem lixo. Agora observe, sempre que os homens se unem em torno de um propósito, chama a atenção do mundo espiritual. Chama a atenção dos céus. Se o propósito for bom, Deus une mais. Se o propósito for ruim, Deus dispersa. Vou falar uma coisa que alguns evangélicos, sobretudo na visão celular, vão se chocar comigo.
o que Deus estava fazendo no final dos anos 90, início do ano 2000, para cá, através de um movimento chamado Avivamento Celular, era tão grandioso que o Brasil inteiro hoje estaria convertido a Jesus, as nações da terra estariam tomadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas, de repente, houve uma dispersão e uma quebra da unidade, não só na Colômbia, não só no Brasil, não só com Colin Day na Inglaterra, Larry Stockstill nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro se desintegrou. O movimento de louvor no Brasil cresceu de um jeito que o Diante do Trono foi fazer o lançamento do CD na Marquês de Sapucaí. Eu estava lá pessoalmente com a minha família e vários discípulos. Tomamos o sambódromo. Levantou-se nesse mesmo período um grupo de louvor chamado Toque no Altar. Todas as suas músicas eram ungidas. Cresceu o olho até da Globo e da Som Livre. Uma loucura. E mais uma vez começou a quebradeira e as dispersões, indo Paulo para um lado, Barnabé para o outro, e uma série de balbúrdia de confusões. Por quê? Porque Deus olha as intenções, Deus não olha o que você está edificando, Deus quer saber por que você está edificando. Toda vez que há uma união aqui na terra, Deus está presente. Toda vez que tem, vou dar um exemplo, casamento. Toda vez que um homem e uma mulher se casam, pode ser num centro espírita, pode ser numa igreja católica, pode ser num templo evangélico, pode ser numa aeronave, pode ser no fundo do mar, como alguns gostam de fazer cerimônias de casamentos assim diferenciadas. Deus sempre está presente para unir o casal. Pode ser num cartório, Ele quer ver e muitas vezes intervir. Então, sempre que as pessoas se unem em torno de um propósito, Deus desce para conferir. Se as intenções do coração forem boas, Deus une. Se as intenções do coração forem ruins, Deus separa. Deus não pensa como o homem pensa. A gente vai ver em Isaías 55:8, que o profeta disse, Deus dizendo através do profeta, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Quando Jesus chega em Jerusalém e diz, destruam esse templo, em 3 dias o reedificarei, edificarei, edificarei. Eles pensaram que estavam falando do templo físico e disseram, levou mais de 40 anos, como dizes tu, em 3 dias reconstruirei, mas o texto diz, ele falava do templo do seu corpo, mas eles não entendiam. No final do Evangelho de João, Jesus Cristo disse, se eu quiser que João viva até que eu volte, o que é que vocês têm com isso? Espalhou-se entre os discípulos que Jesus havia dito que João não morreria. E o verso seguinte diz, mas Jesus não disse isso, mas disse, se eu quiser que ele viva. Então Deus é uma das pessoas mais mal interpretadas que existe. É horrível ser mal interpretado. Diz que o homem chegou em casa e falou para a mulher, quero comer uma coisa leve. Ela disse, come algodão. É horrível ser mal interpretado. No Salmo 56, o salmista disse no versículo número 1, tem misericórdia de mim, ó Deus. Se você perguntasse para o salmista no Salmo 56, por que você está pedindo para Deus ter misericórdia de você? Ele diz no verso número 5, porque todos os dias torcem as minhas palavras. Então, hoje, quando eu falar de edificar, não pense na construção do templo. Hoje, quando eu falar de edificar, por favor, não pense no projeto das casas para os pobres que construímos pelo projeto Edificar. Por favor, não pense em construção física. Quando eu falar de edificar, de edificação, eu estou me referindo a edificar coisas muito mais importantes, como edificar famílias, edificar vidas, edificar o coração da esposa, edificar o coração do marido, edificação dos filhos, a edificação da sua célula, a edificação da macrocélula da igreja, edificação de coisas que são para além do que se olha objetivamente. Eu pergunto, o que é que você está edificando? Mas veja, mais importante ainda, Deus, através de mim, lhe pergunta hoje, com que intenção você está edificando? Porque Deus, para Ele, é mais importante não o que os filhos dos homens estão edificando, construindo, mas com que propósito eles estão edificando, com que propósito estão construindo. Sempre que os homens se unem em torno de um propósito, atraem a atenção dos céus, e os céus querem saber qual é o propósito dessa edificação. Sempre que as pessoas se unem a um propósito, e se o propósito for bom, Deus vai reforçar. Se o propósito for ruim, Deus vai confundir. Porque eu li no começo da mensagem, agora eu estou chegando no final dela, Gênesis 11 e Atos 2. Porque eu não quero para você a união de Gênesis 11.
Eu quero para você a união de Atos, capítulo de número 2. Porque na união de Gênesis, capítulo de número 11, o propósito é exaltar o nome dos homens. E a união de Atos 2, o propósito é exaltar o nome de Deus. O nome de Deus, esse é o nosso propósito. Para Deus é mais importante o porquê você está edificando do que o que você está edificando. Deus não quer saber se você canta, se você toca, se você dança, se você lidera a célula, se você leva sopa para os pobres na esquina, se você leva... Deus não quer saber o que é que você está... Deus quer saber por que você está fazendo isso. Com que intenção? Tem gente que só está ajudando o necessitado para tirar uma selfie. Com um necessitado atrás e dizer para as outras pessoas, está vendo? Estou fazendo mais do que muitos crentes, aleluia. Sabem, o texto de Gênesis mostra que eles tinham um objetivo. Está no versículo 4 da sua Bíblia. Fazer grande o nome deles. Tem gente que atropela os outros para se dar bem. Em Atos 2, o nome a ser edificado é o de Deus. O verso 11 de Atos 2 diz, os ouvimos falar das grandezas de Deus. Abraão queria engrandecer o nome de Deus. E por isso Deus falou, eu vou engrandecer o teu nome. Está em Gênesis capítulo número 12, o Eterno disse, ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, para o lugar que te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, vou te abençoar e vou engrandecer o seu nome. Deus, quando você entregar-se totalmente a Ele, vai pegar o nome da sua família, vai pegar o seu nome, Deus vai levantar, os seus filhos e os seus netos não serão mendigos, os seus filhos e os seus netos não estarão na calçada da fama pedindo esmola, os seus filhos e os seus netos não vão ser marginais, assassinos, não vão ser estupradores, os seus filhos e os seus netos serão geração abençoada de Deus, e o nome da sua família será erguido. Os homens do Oriente Médio na planície do Sinar queriam engrandecer os seus próprios nomes, então Deus desceu e apagou o nome deles. Moisés nunca se preocupou com o seu próprio nome. Moisés se preocupava com o nome de Deus. Permita-me citar um pedacinho do sermão de Spurgeon. Só um pedacinho. De manhã eu citei ele todo. Nós não temos tempo para isso agora. Spurgeon, esse moço que aparece atrás de mim, eu mandei uma fotografia para a nossa equipe. Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores. Olha o que ele disse no seu sermão. Quão poderosamente Moisés argumentou com Deus certa ocasião, fiando-se nessa base. O que farás pelo teu grande nome? Os egípcios dirão, porquanto o Senhor não pôde pôr este povo na terra que tinha jurado, por isso os matou no deserto. Algumas ocasiões em que o nome de Deus está intimamente ligado à história do seu povo. Às vezes um crente será obrigado a seguir um curso de ação baseado numa promessa divina. Ora, se o Senhor não cumprisse a sua promessa, não somente o crente estaria enganado, mas o mundo perverso olharia para este crente dizendo, onde está teu Deus? Tomemos, por exemplo, o caso do nosso respeitado irmão, o senhor George Miller, de Bristol. Durante muitos anos ele declarou que Deus ouve e atende às orações. E firme nessa convicção, construiu casas após casa para abrigar órfãos. Posso imaginar, disse Spurgeon, posso imaginar, portanto, que se ele estivesse necessitando de meios para sustento daquelas 1.000 ou 2.000 crianças, teria usado o seguinte argumento: o que farás, Deus, do teu grande nome? E você, em meio a um problema angustiante, quando tiver se apossado firmemente da promessa, pode dizer, Senhor, tu dissestes, Senhor, tu dissestes, Senhor, tu dissestes, em 6 angústias te livrarei, e na 7ª o mal não te tocará. Jó 5,19. Eu disse a meus amigos, disse Charles Spurgeon, eu disse aos meus vizinhos, que tenho posto minha confiança em ti,
E se tu não me libertares agora, onde estará o teu nome? Levanta-te, ó Deus, e faz isso para que a tua honra não seja lançada ao pó. Juntamente com isso podemos empregar o argumento das duras coisas ditas pelos injuriadores. Ezequias, rei de Judá, fez muito bem quando pegou a carta de Rabsaque e a expôs diante do Senhor. Isso o injuriaria? Ela está cheia de blasfêmia. Isto o ajudaria? Onde estão os deuses de Arpate, Sefarvaim? Onde estão os deuses das cidades que destruí? Não deixe que Ezequias vos engane, dizendo que Jeová vos libertará. Será que isso surtirá algum efeito? Claro que sim. Foi uma coisa abençoada o fato de Rabsaque ter escrito essa carta, pois ela moveu o coração de Deus para ajudar o seu povo. Às vezes os filhos de Deus podem se regozijar quando veem seus inimigos dando vazão ao seu mau humor e dizendo injúrias. Agora podemos dizer: injuriaram o próprio Senhor, não atacaram somente a nós, mas o próprio Altíssimo. Agora não é mais o pobre e insignificante Arcelinho. Na verdade, o Spurgeon disse: o pobre e insignificante Ezequias, com o seu pequeno grupo de soldados que vão lutar contra Rabsaque. Mas é Jeová, o Senhor dos anjos. Obrigado por me permitirem citar um pedaço tão grande do sermão de Spurgeon. Agora eu digo a vocês: o que vem primeiro para você? O seu nome ou o nome de Deus? A palavra de Deus diz, Colossenses 3,17: tudo o que fizerdes, por palavra ou por ação, façam em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 10,31: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes disse que foi pregar numa igreja. Ele estava contando que quando terminou, um grupo de jovens chamou ele numa sala, e que ele pensou que ia apanhar, porque os jovens disseram: você tem que entender a nossa liberdade, você é um retrógrado, você é um ultrapassado, a gente tem direito de tomar as nossas bebidas, de sair sim com as garotas, de nos embriagarmos, nós temos o direito sim de curtir as nossas festinhas. E ele disse para eles: claro que vocês têm direito, apenas próxima vez que vocês forem fazer alguma coisa e estiverem usando drogas, ou bebendo, ou se prostituindo, digam para Deus: Senhor, eu estou fazendo isso para a tua glória. Porque a palavra de Deus diz: tudo o que você fizer, de um filme da Netflix a uma pizza que você vai comer, faça tudo para a glória de Deus, dando a Ele louvor. Sabem, se fizermos assim, vamos viver em santidade para a vinda de Cristo. Dê um aplauso ao Senhor. Em Gênesis 11, o objetivo é uma unidade para tocar os céus, para serem importantes. Em Atos 2, o objetivo era tocar as nações da terra, para que Deus fosse importante. 3.000 almas se convertem. Em Gênesis 11, eles queriam que algo emergisse da terra e influenciasse os céus, uma torre. Mas em Atos 2, eles queriam que algo saísse do céu e tocasse a terra, o fogo do Espírito Santo. A religião sempre tenta levar o homem para Deus, mas Cristo trouxe Deus até o homem. Em Gênesis 11, o centro de tudo era o homem. Em Atos 2, o centro de tudo era Deus. Em Gênesis 11, o objetivo era afastar os homens de Deus. Mas em Atos 2, o objetivo é trazer o máximo de gente para ficar perto de Deus. Em Gênesis 11, eles estavam cheios de si. Em Atos 2, eles estavam cheios do Espírito Santo. Em Gênesis 11, eles falavam conforme a sua arrogância. Mas em Atos 2, verso 4, eles falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Gênesis 11, eles ouviam falar das grandezas dos homens. Mas em Atos 2, eles ouviam falar da grandeza de Deus. Em Gênesis 11 era ufanismo, orgulho e soberba, mas em Atos 2 era humildade e arrependimento. Em Gênesis 11 era autoajuda, mas em Atos 2 era a ajuda do alto. Em Gênesis 11 eles emprestaram sua linguagem ao inferno,
da vaidade. Mas em Atos 2, eles doaram as suas línguas aos céus para pregar a mensagem do Evangelho. Em Gênesis 11, pessoas do mesmo lugar não se entendiam. Em Atos 2, pessoas de vários lugares se entendiam. Em Gênesis 11, termina em dispersão aquela unidade. Em Atos 2, aquela unidade se termina em mais união. Em Gênesis 11, termina uma grande confusão. Em Atos 2, termina uma grande união, como vai acontecer na tua família. Em Gênesis 11, eles têm um texto da unidade egoísta, mas em Atos 2 é o texto da unidade altruísta. Eu termino perguntando: a sua família está vivendo Gênesis 11 ou está vivendo Atos 2? A sua célula está vivendo Gênesis 11 ou Atos 2? Você quer que a sua empresa viva a união de Gênesis 11 ou a união de Atos 2? Eu lhes convido, vamos viver Atos 2, vamos abandonar Gênesis 11.